sem dúvida alguma, 6-1, né? Mostra a diferença técnica, principalmente, do time do Cruzeiro para o time do Tolima. Pois é, a gente já está vendo aí os melhores momentos. O Cruzeiro começou indo para cima. Montijo, que jogada fez o Montijo e acertou. Um belíssimo chute, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. E aí quebra qualquer sistema defensivo, né? O Tolima veio com o Medina somente lá na frente, 5 jogadores no meio para impedir a criação, mas a criação do craque não tem como impedir. O golaço do Montijo, chutaço de pé esquerdo, pé que não é bom, quase da intermediária, indefensável para o Silva. Ali o Bolívar, né? Testando pela primeira vez o goleiro Fábio, que compareceu bem. E isso vai de encontro ao que o Cuca estava reclamando, falando que não foi tão fácil assim, porque jogava com um atacante apenas o Tolima, mas os jogadores de meio campo sempre chegavam. Bolívar era o principal deles. Bobeada da defesa do Tolima. O Alisson, 5 gols na Libertadores tem esse rapaz. É uma bobeada do Dias, né? Ele ficou na dúvida ali, deixa ou não deixa para o goleiro. O Alisson não tinha nada com isso, fez 2-0 quando o Cruzeiro estava sendo pressionado. Isso aí foi no finalzinho do primeiro tempo. O Tolima estava melhor no jogo. O Cruzeiro fez o 2-0. Aí o Tolima que perdeu a cabeça. Se perdeu no jogo e aí o Cruzeiro mandou. Pois a bola chutada para fora. Ele a gente já percebe, né, Léo Figueiredo? O Tolima encontrando alguns espaços na defesa cruzeirense. Principalmente pelo lado direito, né? Diego Renan e o Roger não estavam conseguindo fazer a marcação. E por ali o Tolima criou algumas chances. O Cuca cobrou dos dois o jogo inteiro. Uma melhor marcação do Diego Renan e do Roger. O Roger não é marcador, mas tem que voltar para fazer essa recomposição. Agora ele não marca, mas ele aparece lá na frente, né? Tá aí para fazer o terceiro gol. O Alisson teve muita tranquilidade, porque o Elton Paulista entra no segundo pau. Levantou a cabeça. Exatamente, esperou todo mundo passar. E o Roger também, né? Na jogada de corpo, tirou e bateu no cantinho, indefensável. Esse foi o terceiro gol do Cruzeiro. E aí parecia que estava selado, né? O destino do jogo. Parecia não. Selou o destino do jogo. Mas o Cruzeiro dava muito espaço da sua zaga para os seus volantes. E esse meio campo do Tolima que avançava todo, chegava com facilidade. Aí numa dessas, o Cruzeiro levou o primeiro gol na Libertadores. Gol marcado pelo Marrugo, que foi o principal jogador do Tolima, né? O jogo inteiro atuando pelo lado direito. Ele que deu muito trabalho ao Roger e ao Diego Renan. Um volante que saía pela direita, o Charra saía pela esquerda. Mas logo depois já veio o pênalti para cima do Alisson. E aí já deveria ter sido expulso o Bolívar. O Carlos Vera, equatoriano, que apitou o jogo, não foi bem na parte disciplinar. E o Roger bateu um pênalti espetacular, né? Ali nem 2 goleiros. Realmente muito bem batido o pênalti pelo Roger. Por trás a gente vê na gaveta, indefensável. Indefensável essa cobrança de pênalti. E aí as chances que o Tolima foi criando, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador. O Tolima adiantou, acreditou. O Hernan Torres colocou um monte de atacante, colocou o Santoya, colocou o time todo para frente e chegou a assustar o Cruzeiro. Poderia ter feito 1, 2 gols e ter complicado uma vitória que no 6-1 parece fácil pelo Cruzeiro, mas que o Tolima é um time que sabe jogar, sabe tocar a bola. Mas quando o Cruzeiro soube explorar o contra-ataque, aí o Roger ia partir em direção ao gol. O Hurtado puxa, já tinha o cartão amarelo, levou o vermelho. Nessa não tinha como o Carlos Vera não punir dessa forma. Ele entrou no segundo tempo e marcou também. Gilberto estava no departamento médico, um bom período fora da equipe cruzeirense e voltou em grande estilo. O experiente Gilberto acertou esse chute no cantinho do goleiro Antoni Silva. Ele tem mais qualidade que o Diego Renan para chegar. Com a expulsão do Hurtado, que era o zagueiro pelo lado direito, deu espaço ao lado esquerdo do Cruzeiro. E aí o Gilberto e depois o Thiago Ribeiro, que também estava caindo por ali para fazer o dele. Uma vitória espetacular do Cruzeiro, mais uma. 4-0, 5-0 e 6-1 nos 3 jogos em casa, para um grupo onde a expectativa era do grupo da morte. É lógico, todo mundo contava que o Corinthians passasse pelo Tolima, não passou, mas sem dúvida alguma um retrospecto do Cruzeiro, um cartão de visitas nessa primeira fase da Libertadores espetacular, principal time jogando dentro de casa. Mais para essa crescente do meio campo cruzeirense? Eu acho que os nossos volantes têm qualidade de passe, são jogadores muito técnicos. E os meias também. Então eu acho que facilita. A gente fica mais com a bola. A bola chega mais redonda a cada jogador. O passe é certeiro. Então isso ajuda bastante. Quem não gostaria de ter um meio campo desse? Se a bola não chega em mim em condição de dar um passe para os atacantes, o Paraná pode fazer isso, o Henrique pode fazer, o Montijo, os nossos laterais. Acho que o nosso time tem bastante qualidade.
Então, é isso que ajuda, né? Então, você fazer uma marcação individual num time como o Cruzeiro, você pode perder 1 ou 2 jogadores do seu time, porque você faz em cima de um e deixa o outro um pouquinho mais solto. Então, o treinador vem preocupado com isso. Então, fica mais difícil de marcar. Então, o importante é ter essa rotatividade, essa movimentação e essa qualidade de passe. Ô Roger, no primeiro jogo, contra o Estudiantes, a presença da sua esposa aqui, a Débora Seco, você fez gol. Hoje o Mano Menezes também aqui, são 2 pé quentes aí do Cruzeiro na Libertadores? Olha, acho que a gente não pode levar em consideração isso, né? Acho que a superstição é legal, mas a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, né? A gente tem que também dar crédito ao nosso trabalho, né? A gente não trabalha bastante, se acaba cada treinamento, vem aqui, faz um grande jogo e dá crédito a uma pessoa ou outra que deu sorte, né? Então vamos dar crédito ao nosso trabalho, ao nosso empenho, à nossa entrega. Eu acho que isso aqui nos credencia a ser um dos candidatos ao título aí. Um jogador do grupo, um jogador importante que teve uma estreia lá com o Vila Nova em Nova Lima e machucou. Então ele regrediu o que ele tinha evoluído. Agora ele está recuperando o tempo perdido, entrando em forma, entrando em ritmo de jogo, entrando aos poucos, né? E também é um jogador que tem a nossa confiança. Eu nunca falei que nós tivemos escassez de gols, né? Porque a gente jogou lá com o Tolima e empatou 0-0. E depois empatamos 0-0 com o Tupi numa noite esplendorosa do goleiro. Foi a imprensa que disse que faltava tal, mas eu achei que sempre teve muito bom. E amanhã depois pode ocorrer de ter mais 1 ou 2 0-0. E a gente tem que saber administrar isso também. Cuca, nós estamos ao vivo, gostaria que você dissesse sobre esse resultado. Você dizia que apesar do 6-1, o jogo não foi fácil. O porquê? Não foi fácil porque, primeiro que eu vejo no time do Tolima muita qualidade técnica, muita qualidade. E vejo assim um futebol até um certo ponto irresponsável, taticamente, é difícil de jogar com eles. Quem é o volante do Tolima? O 8. O 8 está lá na frente enfiado de segundo atacante. O Xará é o segundo volante, sai para a ponta igual bicho. É ruim de correr atrás dele, né? E os caras vão. E se você deixar, eles ficam em condição numérica maior que você. Em contrapartida, te dão espaço de contra-ataque. Então, foi um jogo assim, foi 6-1, mas os caras tiveram 10 chances de gol. E você vai fazer o quê? Tem que lutar. Eles vão lá e você vem aqui. E nesse aspecto aí a gente foi muito eficaz, a qualidade individual nossa fez a diferença. A hora que nós tivemos as oportunidades, fizemos os gols. Hoje a gente quase não perdeu chance. Eles perderam bastante. Está aqui comigo no estúdio para o bate-papo esportivo das várias rodadas, o Kleber Machado. Kleber, vamos começar pela Libertadores? Aí tudo bem, você trabalhou na transmissão, eu escolho a Libertadores. Disposto e valentemente usando a voz como sempre. Você sabe que a Libertadores teve uma noite assim, de 2 grandes goleadas brasileiras e um jogo muito bom, o jogo do Santos contra o Colo-Colo, que o Santos perdeu, mas foi um jogo muito bem disputado. O Internacional, por exemplo, foi a Cochabamba. É um terror, né? Cochabamba, altitude. E tomou um susto com esse gol do Brown logo no começo do jogo. Aos 15 minutos, o nosso querido Brown fez um gol contra. E aí ficou 1-1 para o Brown, no jogo Jorge Wilstermann e Internacional. Agora o cruzamento do Guiançu e o gol do Leandro Damião, 2-1 para o Inter, com 25 minutos. O Leandro Damião ganhou a dividida do Brown e passou a bola para o gol do Internacional do Zé Roberto e o Kleber definiu o placar 4-1. O Internacional é líder, espera ainda o resultado de outro jogo, mas está muito bem na parada. Como o Cruzeiro, que fez 1-0 com o Montijo, fez 2-0 com o Alisson. E ainda no primeiro tempo, e já no segundo tempo, com o Roger, fez 3-0 em cima do Tolima. O jogo foi em Sete Lagoas. Aí o Marrugo diminuiu para a equipe do Tolima, mas foi só um susto. Nem susto, né? Foi só um sinal do... O Roger fez de pênalti, o Gilberto marcou o 5º, e ainda tivemos um gol do Thiago Ribeiro fazendo 6-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro está massacrando, goleando e está líder do grupo com 10 pontos, está num caminho muito simples aí para se classificar. Logo no comecinho do jogo em Santiago do Chile, o Elano fez esse gol, 1-0 para o Santos. O Castilho, goleiro, falhou, mas foi um chute forte do Elano, chegou a 105 quilômetros.
Aí veio o gol do Paredes, o gol de empate do Colo-Colo, e o Santos ficou num instante em que não conseguiu fazer nada direito. O Milhares fez 2-1 num passe do Paredes, aí o Paredes bateu a falta para o Scott, zagueiro, fazer 3-1. Foi um primeiro tempo ruim. No segundo tempo, Paulo Henrique Ganso para o Neymar driblou o Castilho e fez o segundo gol do Santos. 5 minutos mais ou menos. Dava a impressão de que o Santos conseguiria, mas não conseguiu. Nessa bola o Neymar tentou driblar o goleiro e o Castilho salvou. Ó, e o Neymar fez certinho, ó. Se ele traz para dentro é gol. O Castilho salvou e o Edu Dracena na sequência foi bloqueado. Fez certinho mesmo? Fez, porque se ele chuta o goleiro pega. Porque é isso aí que o torcedor vai acabar discutindo a noite inteira, a manhã inteira, se ele perder o gol, se o empate estava ali ou não. Então, mas assim, fica no C, né? Mas, claro, imagine uma questão, você que foi um grande estudante de física no tempo da escola. O goleiro está caído aqui. Física não, eu estudei ciências políticas. Certo. O goleiro está caído aqui. Se quando o Neymar chuta, a tendência do goleiro é fazer isso aqui e defender. Ele tentou tirar do goleiro. Como não deu certo, vai ser uma discussão para a noite inteira. Acabou. O resultado, as fórmulas são sempre de quem ganha. Vamos falar da próxima competição, Copa do Brasil. Antes, Copa do Brasil. Guardamos algumas cenas para você comentar. Antes do jogo, o vestiário, né? Aquele corredor que leva para o campo, onde os jogadores sempre fazem uma última conversa, uma última troca de ideias. E os do Flamengo fizeram. Dá uma olhada no que eles conversaram antes do jogo do Flamengo contra o Fortaleza. A gente sempre vê e às vezes não ouve o que eles falam. E o Ronaldinho falou e jogou. Ele deu o passe para o primeiro gol do Flamengo, foi marcado, ele começou a jogada, né? Depois a bola foi ajeitada para o Renato. Aí o cruzamento dele e o Vanderlei fez o gol, depois do toque do Thiago Neves. E o Diego Maurício fez ainda o terceiro gol. Então o Flamengo agora pega o Guarani de Horizonte, no Ceará. O Guarani fez um jogo, o Flamengo fez um jogo muito bom e se classificou direto. Como o Atlético Paranaense, com 2 gols do Nieto, ganhou do Paulista e também está na próxima fase. Luan e Kleber foram os nomes do jogo. Luan fez 2, Kleber fez mais 2. O Palmeiras ganhou do Uberaba por 4-0, teve muita chuva lá em Uberaba. Está chovendo faz tempo, né? Mas o Palmeiras conseguiu a classificação, vencendo o jogo por 4-0. Aí o gol do Kleber, o golaço, e o Palmeiras vai pegar o Sampaio Correia ou o Santo André. Guarani ou Horizonte do Ceará é o próximo adversário do Flamengo. Bahia ou Paysandu do Atlético Paranaense. E o Bangu perdeu do Náutico por 2-0, 2 gols do Eduardo Ramos. O Náutico espera o Vasco ou o ABC de Natal para a próxima fase. Temos mais um classificado, o Náutico? Náutico, foi esse jogo aí contra o Bangu, 2-0, então. O Bangu que tinha tirado a Portuguesa. Então, essa noite, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras e Náutico já estão na terceira fase da Copa do Brasil. Kleber, a gente sempre termina com muita piada. Hoje eu vou ter que dar boa noite para você de um jeito diferente, porque a tragédia do Japão nos persegue. E muito obrigado pela classe. Teve um tremor de terra no Chile, um pouco antes sentido do jogo, pelos jogadores, os jogadores do Santos. Imagina o estado psicológico com o noticiário que o pessoal tem vindo lá do Japão. Já imaginou? Horrível.